Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por uma 99 justo que não necessitam de arrependimento. Pode citar. Confesso que foi um pouco difícil escolher a palavra. Já vem uns dias que eu tenho meditado nela, antes mesmo da Simone ter o convidado. E eu estava em dúvida, assim, eu acho que não é essa, eu acho que não é essa. E eu estava orando, só que eu não tinha nenhuma confirmação. E eu comecei a me entristecer por causa disso. E Deus fala com a gente das maneiras mais casuais possíveis, das maneiras mais naturais. E eu comentei com o Felipe, porque eu não estava me sentindo bem. Eu não falei contigo. E ele mandou 2 valores para mim. E eu falei, tô na faculdade, não tem como eu escutar agora porque eu estou sinfônica. Ele falou, não, tá bom, depois escuta. E eu acho que depois eu comecei a estudar. No outro dia eu fui em casa, não tive aula. E eu gosto de estudar a palavra ouvindo louvor. E foi justamente um dos louvores dele que ele mandou que eu fui ouvir. E era sobre a ovelha perdida. Era sobre os livros que eu estava estudando, que no caso é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E eu achei muito interessante porque é um louvor bem antigo, ele gosta de louvor bem antigo, e eu nunca tinha escutado. Eu achei muito lindo. E mesmo assim eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. E eu peguei minha Bíblia no celular e eu vou escolher um dia aleatório, achei que é importante pra mim, sei lá, em janeiro. E eu abri o versículo do dia e era a ovelha perdida. E agora entrando no contexto para que eu possa explicar melhor para vocês sobre sabendo que Jesus ele trazia os ensinamentos para os discípulos e para os poucos que seguia ele com parábolas, porque era uma ferramenta linguística que ele utilizava para falar com o povo de uma maneira mais clara, falar sobre assuntos complexos e difíceis de ser entendidos. Então ele buscava parábolas que muitas das vezes tinham significados distintos, porém explicava bem o que ele ia trazer para aquele povo e atualmente para a gente também. E toda vez que alguém explica algo trazendo contexto do nosso cotidiano, é muito mais fácil de ser compreendido. Eu lembro que, eu acho que eu estava no 8º ano, algo assim, eu tive um professor que ele dava aula para mim de ciências, e ele separou a matéria entre química e física. A gente não devia ter aquelas matérias porque a gente estava no ensino fundamental ainda, porém ele queria preparar a gente para que a gente já entrasse no ensino médio sabendo melhor, para a gente não ter tanta dificuldade. E para a gente era muito difícil estudar um assunto da qual a gente nunca tinha visto, nunca tinha tido nenhum acesso, nem nada do tipo. Mas ele explicava de uma forma tão natural, ele sempre buscava coisas engraçadas, coisas simples para explicar, que a gente acabava entendendo. Da mesma forma, Jesus, ele buscava parábolas para que o povo entendesse melhor o que ele queria passar. Muitas das vezes eu creio que os discípulos não entendiam, mas eu acho que a maioria entendia. E os que não entendiam provavelmente deveriam procurá-lo. E a moral dessa parábola é quando os fariseus questionam, né? Por que Jesus estava se assentando no meio dos pecadores? Por que Jesus estava ali com pessoas que não eram santos como ele, vamos dizer? E Jesus propôs não contar só uma parábola para eles, mas 3 histórias, 3 que repetiam o mesmo significado. E ele conta e cita os 3 acontecimentos, mas sempre o amor de alguém buscando algo que se havia perdido e a alegria após encontrar algo que se havia perdido. E esses fariseus, muitas das vezes, como na atualidade, a gente vê em algumas igrejas, como o Samuel pregou ontem, que pessoas se acham no direito de julgar, porque aquele bêbado não pode ser salvo, porque ele não está em santidade, sabe? Se acham no direito de julgar, só que esquece que Jesus não veio para os ímpios, Jesus não veio para aqueles que já estavam no caminho, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para limpar os salvos justos. E nessas 3 histórias, Jesus nos revela que Deus sente como nós.
quando perde algo que é importante, quando perde algo que é precioso. E a ovelha perdida representa as pessoas que estão no mundo, que elas sabem que estão perdidas, mas não conhecem o caminho, elas não conhecem a verdade, e elas precisam que alguém vá lá, evangelize elas, ensinem elas o caminho. E muitas das vezes nós fomos as ovelhas perdidas, porque se nós estamos aqui foi porque Jesus usou alguém para ir ao nosso encontro, para nos apresentar o Evangelho, o amor dele. E a dracma perdida são aquelas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. E não é um sentimento de estar perdida na questão de estar no pecado, de estar anseiando o pecado, mas na questão de estar perdida nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios pensamentos. E nessa questão. E eu me lembro que uma vez eu já fui a dracma perdida. Porque eu estava aqui dentro e eu estava tão afundado nos meus próprios pensamentos que a palavra já não estava entrando e fazendo o mesmo efeito que fazia antes. E assim como Deus usou a Simone, usou a Ezra, usou a Folha e o Paulinho, usou todos os jovens para que pudessem me alcançar, para que pudessem mostrar que eu era importante para o Evangelho, assim essas pessoas que são dracmas perdidas, elas precisam de alguém para que mostre o verdadeiro valor do Evangelho, que mostre que elas são importantes, assim, que elas são pessoas que têm utilidade para o reino. E o filho pródigo, ele representa aquelas pessoas que conhecem o caminho, que estavam bem na casa do pai e por escolha própria decidiram sair, decidiram buscar algo lá fora, porque talvez já não viam sentido estar na casa do pai, porque talvez o inimigo entrou no coração e enganaram. E chega momentos que elas percebem que elas estão perdidas e que elas até conhecem o caminho, mas eu acredito que a vergonha seja tão grande de voltar, o sentimento de voltar e não ser aceito como antes, de ser rejeitado tanto pela igreja como por Jesus. E essa eu acredito que seja o sentimento, mas elas não serão aceitas de volta pelo caminho de Deus. E todas essas histórias que eu acabei de citar, elas contam sobre a tragédia de uma perda, sobre a ansiedade pela busca e sobre a alegria de encontrar o que foi perdido. E acredito que seja a mesma alegria que Jesus sente quando alcança alguém novamente que foi perdido. E nessa parábola das 100 ovelhas perdidas, o Senhor Jesus Cristo destaca a importância de cada ovelha no meio da coletividade. Como pastor, toma todas as ovelhas individualmente e coletivamente. E cada ovelha tem que ser importante e é especial para o pastor, porque a gente deve lembrar que 99 não são 100. E precisa de cada um para que as 100 estejam completas, para que a família esteja completa. E eu queria citar algumas referências bíblicas que falam sobre a importância da ovelha. E a primeira expressão que eu quero falar é sobre que a ovelha é o animal mais mencionado na Bíblia. E ao lado do boi, do camelo e do jumento, aparece como os 4 animais de maior utilidade na Terra Santa. Por diversas ocasiões, as Escrituras se referem à importância da ovelha para o alimento e vestuário dos homens. Isso a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 14, em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 29, e em Provérbios 31, 21, e Ezequiel 34, 1 ao 3. Por isso que Jesus nos compara como ovelhas, porque ovelhas, elas são limpas, elas são animais de utilidade. Ovelhas, não bodes. E em Ezequiel 34, 11 vai dizer o seguinte: que o Senhor ele faz uma promessa dizendo: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E nessa parábola das 100 ovelhas perdidas, o Senhor Jesus Cristo destaca a importância de cada ovelha no meio da coletividade. Como pastor, toma todas as ovelhas individualmente e coletivamente. E cada ovelha tem que ser importante e é especial para o pastor, porque a gente deve lembrar que 99
99 não são 100. E precisa de cada um para que as 100 estejam completas, para que a família esteja completa. E eu queria citar algumas referências bíblicas que falam sobre a importância da ovelha. E a primeira expressão que eu quero falar é sobre que a ovelha é o animal mais mencionado na Bíblia. E ao lado do boi, do camelo e do jumento, aparece como os 4 animais de maior utilidade na Terra Santa. Por diversas ocasiões, as Escrituras se referem à importância da ovelha para o alimento e vestuário dos homens. Isso a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 14, em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 29, e em Provérbios 31, 21, e Ezequiel 34, 1 ao 3. Por isso que Jesus nos compara como ovelhas, porque ovelhas, elas são limpas, elas são animais de utilidade. Ovelhas, não bodes. E em Ezequiel 34, 11 vai dizer o seguinte, que o Senhor ele faz uma promessa dizendo, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quer dizer que, por mais que estejamos afastados, por mais que estejamos perdidos, o Senhor ele sempre vai nos buscar, ele sempre vai nos resgatar, porque continuamos sendo ovelhas. Não importa onde estejamos, mas a palavra do Senhor sempre estará no nosso coração e ele sempre estará buscando nós. E em Jeremias 23, 4 vai dizer que o Senhor faz outra promessa, dizendo, levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo Pedro escreve, porque eles como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor e bispo da vossa alma. E em Hebreus 3, 20 vai dizer que a Bíblia afirma que ele é o nosso pastor, e ele é o Senhor e grande pastor das ovelhas. E para concluir, eu queria falar que a 100ª ovelha nos revela que nosso Deus não quer que nenhum de nós se perda. E que todos nós venhamos ao encontro dele, que todos nós nos arrependemos, que todos nós salvamos e venham ao conhecimento da verdade. E vocês possam colocar essa palavra no coração de vocês e que elas possam falar com vocês todos os dias. Eu não falo na questão de se perder e para na questão de entrar no mercado, mas na questão de vocês um dia duvidarem da importância de vocês aqui, tanto na casa de Deus, tanto no ministério que vocês estão, quanto para o Senhor. Quer dizer que vocês são importantes e cada um tem a sua importância e cada um colabora para o crescimento do reino. Porque sem vocês não tem casa, porque a casa do Senhor somos nós e não a igreja em si. E que vocês possam lembrar que o fracasso para Deus ele não é uma opção. E Ele vai procurar sempre. Onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês vão, vocês nunca vão escapar das mãos deles. E não existe em nenhum lugar qual a mão de Deus possa nos alcançar. Não possa nos alcançar, né? Lá em Romanos 8 vai dizer isso. Lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a potestade. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Porque Ele é fiel para nos perdoar, para nos alcançar todos os dias. E eu queria agradecer essa oportunidade, a confiança em deixar trazer a palavra. Creio que colaborou muito para o meu crescimento. E a palavra falou muito no meu coração. E eu acredito que pelo menos uma frase vai ficar no coração de vocês. E agradeço a oportunidade de